Deixa eu só, tem um pessoal entrando aqui rapidinho e eu já faço a abertura aqui. Vamos lá. Bom, boa noite, pessoal. Mais uma vez estamos aqui iniciando a nossa reunião, como de hábito, às sextas-feiras, às 20h15. Mais uma reunião desde março ou abril de 2020, né, que a gente está fazendo remotamente as nossas reuniões, enquanto a gente não pode voltar para o presencial. Mas, ao que tudo indica, em breve a gente estará de volta, né? Então, a vacinação avançando e a gente ainda também tomando todos os cuidados que a gente deve tomar, usando as máscaras, principalmente usando máscara, não se aglomerando, para que a gente também possa fazer a nossa parte na não disseminação dessa doença, né? Que tanta gente levou no nosso país e no mundo inteiro. E hoje a gente tem a alegria de receber o Carlos Simões. O Carlos, ele é expositor espírita, ele é filósofo também, ele é do grupo espírita Meimei, e ele também faz parte do NEF, né, Carlos, do Núcleo Espírita de Filosofia. E se eu tiver falado alguma coisa errada, você me corrige aqui, tá, Carlos? Perfeito, está perfeito. E o Carlos vai falar com a gente na noite de hoje sobre o caráter da moral espírita. Antes de eu passar a palavra para o Carlos, só lembrando aqueles recadinhos que a gente dá todas as sextas-feiras, para a gente, amanhã, esse vídeo ele vai estar disponível no nosso canal do YouTube, então, Centro Espírita Gabriel Ferreira, lá no YouTube, só procurar que tá facinho de achar. Então, a gente sempre pede para dar o like, compartilhar, para o conteúdo chegar para mais pessoas, né? Assim, cada vez mais o conteúdo, o canal vai crescendo, enfim, a gente vai fazendo com que a mensagem espírita chegue a mais pessoas. Também tem um outro recado que a gente gosta da antes da gente começar. O Carlos vai fazer a exposição dele aí de cerca de 50 minutos e a gente abre sempre espaço para as pessoas fazerem comentários e perguntas. Mas a gente sempre pede, façam, por favor, as perguntas aqui no chat. Então, faço as perguntas no chat e no fim eu leio e passo para o Carlos. Se não der para todas, a gente passa para o Carlos, depois ele responde de alguma forma para a gente manda para vocês. E se, além das perguntas que forem feitas por escrito aqui, tiver mais tempo, a gente abre também para as pessoas fazerem oralmente. Então é isso, pessoal. Caráter da Moral Espírita com Carlos Simões. Carlos, a palavra é sua. Seja bem-vindo mais uma vez e obrigado por ter aceitado o convite. Eu que me coloco imensamente grato pela oportunidade. Eu sempre me vejo por um estímulo acentuado todas as vezes que eu sou convidado a interagir sobre espiritismo, sobre filosofia. Por força, inclusive, da minha profissão, né, por ser professor de filosofia e de literatura, e, ao mesmo tempo, pensar espiritismo de há um bom tempo, já desde os 18 anos, abafo o caso, estou próximo dos 50, então tem uns 30 e alguma coisa de experiência espírita, e nesse sentido que a gente percebe que todas as vezes quando estudamos o espiritismo, é indispensável que nos coloquemos sobremaneira como aprendizes de espiritismo. Eu sou professor de literatura e professor de filosofia, mas quando o assunto é espiritismo, eu nunca sou um professor, eu sou um aprendiz, como todos nós deveríamos sê-lo. Porquanto a cada nova experiência que assimilamos sobre o espiritismo, novos sentidos, indagações se dilatam, se abrem, né? Então é importante que a gente entenda que a cada nova leitura, a cada novo enfoque, novas sínteses se descortinam e, portanto, somos convidados a aprofundamentos, a perquirições, a perplexidades que são todas elas muito bem-vindas para o próprio processo de desenvolvimento do princípio inteligente que nos constitui enquanto espíritos. E participando desse princípio inteligente, sendo, né, protagonista disso, é fundamental que venhamos a exercitar, enquanto espíritas, esse estudo, sobretudo naquilo que eu considero a base, o fundamento do que seja o espiritismo, que é estudar um sujeito ainda muito desconhecido entre os espíritas, que é Kardec. Eu acho que
o movimento espírita brasileiro, especialmente, eu acho que tem colocado muito Kardec à margem, posto de lado mesmo, e acabando, né, por desvios e atalhos que eu considero problemáticos e que precisaríamos trazer à discussão, trazer a nossa reflexão, para que venhamos a situar melhor o nosso entendimento do que seja a coerência, a profundidade proposta na nascente do Espiritismo em 1857 em diante, e ver de que maneira isso até hoje se consolida ou se complexifica, né? Para que venhamos a entender, inclusive, o nosso estado atual, podermos produzir interlocuções pertinentes em relação às nossas premências, a própria experiência pela qual transitamos atualmente. Então, é importante se pensar o século XIX como um contributo desejável, eu penso decisivo, para que venhamos elastecer reflexões e entendimentos a respeito da contemporaneidade. É fundamental que venhamos a pensar isso. Eu vou aqui compartilhar minha tela, já vou direto ao meu PowerPoint, porque eu fico falando muito, né, e isso acaba, né, atrapalhando um pouco. Então, por favor, confirmam para mim se a tela está sendo vista, né, se o meu PowerPoint está sendo visto. Tá aí ou não? Sim, Estão sim. enxergando? Sim, sim. Então, eu vou aqui abrir para isso. Então, o que eu quero discutir? Eu queria pensar o caráter da moral espírita, claro, consoante aquilo que já vimos desde Kardec. Para mim, Kardec permanece sendo um referencial que, não obstante ter dito tantas coisas significativas lá no século XIX, segundo a minha leitura filosófica do Espiritismo, eu acho que ele permanece ainda atualíssimo, tá claro? E não imagino que ainda nada de tão melhor a Kardec foi produzido de maneira que devamos, né, colocá-lo à margem, colocá-lo de lado. E o que eu quero pensar fundamentalmente por caráter moral do Espiritismo. Quando abrimos, vocês sabem, o Evangelho segundo o Espiritismo, né, quando estamos lá diante do Evangelho segundo o Espiritismo, esse livrinho importante, né, eu tenho aqui essa edição da FEB, vocês veem lá no Evangelho segundo o Espiritismo o seguinte, deixa eu ver se está passando aqui. Está passando ou não está? Tá. Vocês veem lá no Evangelho segundo o Espiritismo o seguinte, logo na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos fala a respeito do enfoque que ele vai estabelecer no seu livro, né, esse livro de 1864, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, o enfoque que ele vai estabelecer em relação ao Evangelho, ou os Evangelhos, né, aqueles, no geral, considerados canônicos, né, que constam do Novo Testamento. E aí o que nos diz Kardec? Kardec, basicamente, ele diz assim, podemos dividir as matérias contidas nos Evangelhos em 5 partes. A primeira parte, os atos comuns da vida do Cristo. A segunda parte, os milagres. A terceira parte, as profecias. A quarta parte, as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da Igreja. E a última parte, a quinta, o ensino moral. Por que eu destaquei o ensino moral? Porque o Evangelho segundo o Espiritismo, em Allan Kardec, vai se interessar substancialmente por esta parte, o ensino moral. Então, continua Kardec. Se as 4 primeiras partes têm sido objeto de discussões, de polêmicas, de ortodoxias, de leituras teológicas e de misticismos e etc., a última parte, o ensino moral, permanece inatacável. O que o Kardec quer propor com isso? Ele quer basicamente dizer o seguinte, eu não vou me ocupar com as questiúnculas teológicas, porque são discussões infindáveis. No geral, do ponto de vista religioso, cada qual tende a tomar um horizonte que lhe seja mais simpático e tende-se a manter nesse horizonte de uma maneira enrijecida, né, em contraponto com outros horizontes também religiosos. Então, as quatro primeiras partes lá dos evangelhos, o Kardec está dizendo, as discussões são infindáveis,
quando não terminam por serem também discussões estéreis. Tudo bem? Tanto é que os religiosos estão o tempo inteiro, cada qual no seu viés, numa discussão que não se esgota, numa discussão interminável. E por que Kardec vai preferir a última parte, o ensino moral da vida de Jesus, né? Porque nesse ensino moral, o Kardec vai retirar o horizonte que mais interessa ao Espiritismo. Qual é o horizonte que mais interessa ao Espiritismo? Diz o Kardec, um pouco mais adiante, alguns parágrafos mais adiante, nesse mesmo momento. Para evitar esses inconvenientes, ou seja, os inconvenientes teológicos, místicos, exegéticos, tudo bem? Apologéticos, das tradições religiosas, o Kardec está dizendo, eu não vou me ocupar disso, então, para evitar esses inconvenientes infindáveis no campo da teologia ou das teocracias, reunimos nesta obra, no Evangelho segundo o Espiritismo, continua Kardec, os trechos que podem constituir propriamente falando um código de moral universal. Eu fiz o destaque para a palavra código de moral universal, porque é esse o viés a que se presta o Espiritismo, segundo Allan Kardec. Quando a gente pensa um código moral, sem o adjetivo universal, o que a gente vai ter que pensar? Mores, tudo bem, não? Que vem de uma base latina, que é um conjunto de costumes localizáveis e relativos em relação ao ambiente sociohistórico em que ele é forjado. Então, as moralidades são múltiplas, diversas entre si, e também, às vezes, contraditórias de uma com a outra, tudo bem, não? Então, a moral, ela vai depender do lugar e vai depender do tempo. As moralidades, elas sofrem horizontes os mais diversificados e até contrapostos entre si. Então, o Kardec está dizendo, eu não vou discutir essas moralidades, tudo bem? O que me interessa é uma moral universal. O que quer dizer uma moral universal? Uma moral universal em filosofia tem um nome. Qual é o nome disso em filosofia? O nome disso é ética. A ética é uma faixa de considerações, de estudos, de perquirições próprias da filosofia. Tudo bem, gente? Então, o que o Kardec está dizendo? Eu não vou entrar em questões teológicas, milagres, atos comuns da vida do Cristo, profecias, palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da igreja. Não, eu não vou entrar nessa via religiosa. Eu vou entrar numa base do ensino moral segundo um código universal de moralidade. Então, ele quer discutir filosofia, ele quer discutir uma coisa chamada ética. Tudo bem, não? Então, o que a gente já começa a perceber? Que o Kardec, mesmo no Evangelho segundo o Espiritismo, ele não é religioso. Ele está pensando considerações de prismas éticos. Ou seja, que podem ser universalizáveis. O que quer dizer universal? Universal em filosofia, a gente aprende que a universalidade é aquilo que permanece idêntico a si mesmo, sem contraditas, e que permanece, pelo seu horizonte de profundidade, válido para qualquer época e em qualquer lugar. Tudo bem? Não? Por isso que a ética é essa moral universal. Quer dizer que teve o que o Kardec está pensando teve uma validade muito pertinente à época de Jesus, alcançou uma validade muito pertinente e de profundidade no século XIX, que era a época do próprio Kardec, continua sendo válido para nós outros aqui no século XXI, e se lermos isso daqui 500 anos, né, imaginando um futuro, aquilo vai permanecer como válido e inatacável, porque a ética se ocupa fundamentalmente deste horizonte, desse prisma, ou por essa perspectiva. Então, o Código de Moral Universal, o Kardec está dizendo, ele vai se ocupar da filosofia. Ele vai tirar reflexões filosóficas sobre a maneira exemplar como Jesus conseguiu traduzir as suas lições, inclusive pela própria expressão do seu comportamento, que se nos tornou absolutamente exemplar. Qual o espírito mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir-lhe de modelo e de guia? Questão
625 de O Livro dos Espíritos. E os espíritos responderam sinteticamente: Jesus. Então, a exemplaridade de Jesus, nós o tomamos como o nosso paradigma. Então, eu vou ter de pensar a moralidade de Cristo à sua época e de que maneira aquilo ainda hoje resiste, permanece atualíssimo para que nós tomemos os seus modos como um exemplo para que venhamos a nós outros também repercutir essa elevação que Jesus soube tão bem expressar, né? Inclusive no caráter de dedicação total, né? Imolando-se, né? Na direção de se marcar a humanidade antes e depois do seu próprio berço. Tudo bem até aí, hein, gente? Agora, a gente pode continuar pensando a maneira como Kardec tende a retirar a universalidade dos ensinos contidos no Evangelho, quanto Kardec se ocupa com modos muito bem estabelecidos para se retirar a universalidade do ensino dos Espíritos. Por isso ele nos fala a respeito do controle universal do ensino dos Espíritos. O que o Kardec diz lá? O Kardec diz basicamente o seguinte, ele nos diz assim, são os próprios espíritos que fazem a propaganda com a ajuda de inumeráveis médiuns que eles despertam por toda parte. Então, o que a gente vai ter que pensar? Os espíritos que se comunicam através do Kardec, quanto às várias tantas outras comunicações que chegaram ao seu tempo, e a gente sabe hoje, né, que foram milhares de comunicações que chegaram ao Kardec, o que ele está pensando? Ele está fazendo isso aqui, ó. São realmente os próprios espíritos que fazem a propaganda com a ajuda de inumeráveis médiuns que eles despertam por toda parte. Se houvesse um intérprete único, ou seja, se todas as informações contidas na codificação viesse apenas de um médium ou de um só espírito, se fosse um intérprete único, por mais favorecido que esse fosse, o espiritismo estaria apenas conhecido. Esse intérprete, por sua vez, qualquer que fosse a sua categoria, provocaria a prevenção de muitos. Não seria aceito por todas as nações. Então, qual é o caráter de pertinência e de relevância do Espiritismo? É que o Espiritismo ele foi dado, a pouco e pouco, consoante diversos médiuns e inumeráveis espíritos de todas as partes do globo, oferecendo a Kardec horizontes, né, entre médiuns que nem se conheciam e que traduziam os ensinos dos espíritos. Então, essa é a ideia do Kardec. A universalidade tem de vir de variadas fontes, para que, ajustadas, possamos retirar um código de moral universal como uma espécie de síntese. Tudo bem? E aí dizem, os espíritos, entretanto, comunicando-se por toda parte, e não por um médium exclusivo, ou por um espírito apenas, a todos os povos, e, portanto, alcança a dimensão dessa universalidade, a todas as seitas e a todos os partidos serão aceitos por todos. O espiritismo não tem nacionalidade, independe de todos os cultos particulares, não imposto por nenhuma classe social, visto que cada um pode receber instruções de seus parentes e amigos de além túmulo. Então, o espiritismo não tem nacionalidade. Então, os espíritos que se comunicam na França, na Inglaterra, no Brasil, na Índia, em qualquer que seja o lugar, tendem a traduzirem noções que se assemelham, não na forma, mas, sobretudo, no conteúdo. Tudo bem? Não? Então, é isso que o Kardec fez. Ele retirou desses ensinos todos a síntese que dá o ajuste de um caráter de pluralismo das fontes, quanto, ao mesmo tempo, a síntese de uma moral que ele considera coerente exatamente por isso. Tudo bem? Agora, o Kardec continua. O que o Kardec diz? Ele diz assim, sabe-se que os espíritos, em consequência das suas diferenças de capacidades, estão longe de possuir individualmente a verdade. Ou seja, o espiritismo não pode atestar como verdadeiro
algo que seja individual. Ou seja, só um espírito diz aquilo, aquilo não pode ser tomado como verdade. Agora, se aquilo é dito por um espírito, mas por tantos outros médiuns e por tantos outros espíritos, algo semelhante àquilo, aí sim a gente tende a estabelecer um liame de facticidade, de pertinência. Tudo bem? Não? Então, variados espíritos dizendo as mesmas coisas, sem se conhecerem em variados pontos do planeta. Tá claro, não? Então, os espíritos estão longe de possuir individualmente toda a verdade, que não é dado a todos penetrar certos mistérios, que o seu saber é proporcional à depuração, que os espíritos vulgares não sabem mais que os homens, que há entre eles, como entre estes, presunçosos e falsos sábios. Ou seja, nós não nos rendemos às informações vindas dos espíritos de uma maneira passiva, tácita e ingênua. Tudo bem? Não? Qualquer informação que venha pela via mediúnica, independente do médium, quem quer que seja, famoso ou não, nós vamos ter de perceber que o conhecimento traduzido pelos espíritos, ele é relativo ao grau de depuração de cada um. Tudo bem? Cada espírito se encontra num estágio. E outra coisa, os espíritos não têm conhecimentos absolutos. Tá claro ou não? Como foram homens que viveram na Terra, cada qual tem um horizonte evolutivo que lhe seja próprio, mas estão longe de serem dotados de um conhecimento absoluto. Porque conhecimento absoluto só Deus deve possuir. Tá claro? Então, tudo pode ser pensado por um prisma relativo. Então, os conhecimentos não são esgotados, né? O próprio Espiritismo, sendo evolutivo, ele se pensa isso. O Espiritismo tende a nos trazer a penúltima palavra, nunca a última, porquanto a verdade, assim como Deus, a gente vai ter que pensar em horizontes inesgotáveis, dilatáveis ao infinito. Tá claro? Então, precisamos ter cuidado que há entre nós, né, entre nós encarnados, espíritos que se nos apresentam pela via mediúnica, dotados de presunção e de falsa sabedoria. Há, entre eles, presunçosos e falsos sábios, que creem saber aquilo que não sabem. Então, há espíritos que vêm falando de muita coisa, a gente pensa que eles sabem muita coisa, mas quando vai estudar substancialmente as informações ali propostas, há muitas fragilidades, incongruências, contradições, há às vezes um caráter pessoalíssimo, ou seja, só um espírito diz aquilo não foi dito pelos outros, pelos demais espíritos. Então, há espíritos presunçosos e falsos sábios que creem saber aquilo que não sabem, sistemáticos, que tomam as suas próprias ideias como se fossem verdades. Então, vamos ter de pensar que uma informação que venha só de um espírito ou só de um médium, ela não é confiável, segundo Allan Kardec. Enfim, que os espíritos da ordem mais elevada, que são completamente desmaterializados, são os únicos libertos das ideias e preocupações terrenas. Disso resulta que, para tudo que está fora do ensino exclusivamente moral, as revelações que alguém possa obter são de caráter individual. Então, se um espírito traz uma ideia muito pessoal, a gente tem que tomar essa ideia como dele e não como uma verdade. Tudo bem? As revelações que alguém possa obter são de caráter individual, sem autenticidade, e devem ser consideradas como opiniões pessoais deste ou daquele espírito. Tudo bem? Sendo imprudente aceitá-las e propagá-las levianamente como verdades absolutas. Então, como é que o Kardec estabeleceu o código de uma moral universal? Ele filtrou milhares de comunicações oriundas de diversos médiuns desconhecidos entre si e de milhares de espíritos, a ponto de Kardec ter dito que das milhares de comunicações que lhe chegaram às mãos vindas de diferentes pontos do globo, das milhares, ele aproveitou nem 10%. Deu para entender o critério de síntese, de crivo racional que o Kardec sobreimprimir? E aí o Kardec vai dizer, o controle universal do ensino dos espíritos, o primeiro controle é sem contradito da razão. Então, como é que eu vou testificar a base de pertinência de uma comunicação mediúnica? Se ela for lógica, racional, consistente, tudo bem? Se ela não trouxer dentro de si contradições que a fragilizem. Então, o primeiro controle é sem contradito da razão.
ao qual é necessário submeter, sem exceção, tudo o que vem dos espíritos. Então, racionalmente, nós temos de submeter tudo o que vem dos espíritos. Por quê? Porque, no geral, a gente vê muita gente se submetendo às informações mediúnicas como se fossem verdades incontestes e se entregam passivamente a toda e qualquer informação dita mediúnica. Não. Temos de submeter tudo o que vem dos espíritos, pelo crivo da razão, diz-nos Kardec. Toda teoria em contradição manifesta com o bom senso, ou seja, Kardec diz, com a lógica rigorosa, com os dados positivos, são os dados da ciência. Tudo bem, não? Os dados científicos que possuímos, por mais respeitável que seja o nome que assine a mensagem, né? Por mais respeitável que seja o nome do espírito, esta mensagem, como é uma ideia pessoal, só ele está dizendo aquilo, não tem uma concordância com os demais espíritos, essa mensagem deve ser rejeitada. Tá claro? Então, é isso que está em Kardec, é isso que pauta o meu horizonte, e devemos, portanto, questionar tudo que vem dos espíritos, sim. Quem aceita a informação vinda de fora, de outrem, e se submete a ele, a essa informação, a esse espírito, essa pessoa não é livre, tudo bem? Ela está submetida a outrem. O espiritismo supõe um horizonte de adesão moral consoante a lógica rigorosa e consoante os valores estabelecidos dentro do próprio sujeito. Onde está escrita a lei de Deus? Questão 621 de O Livro dos Espíritos. E os espíritos respondem, a lei de Deus está escrita na consciência. Então, a moral de dentro é que deve racionalmente validar os horizontes que nos chegam através do filtro, do critério e do crivo da razão, substancialmente. Tudo bem, não? É o que Kardec diz. E é o que eu vou tentar demonstrar, não tem acontecido, inclusive, ou sobretudo, no nosso movimento espírita brasileiro. Tudo bem, gente? Agora, a única garantia segura do ensino dos espíritos, diz-nos Kardec, está na concordância das revelações feitas espontaneamente, através de um grande número de médiuns. Ou seja, se uma informação vem só de um médium e só de um espírito, devemos suspeitar dessas mensagens. Tudo bem? Então, vindo de um grande número de médiuns, estranhos uns aos outros e em diversos lugares. Então, o primeiro critério é o da razão, o segundo é da universalidade do ensino dos espíritos, vindos de variados lugares, né, e por variados médios. Nós não vamos tomar uma figura mediúnica ou um médium como uma referência indiscutível. Tudo bem? Se eu me submeter a um médium ou a um espírito em particular, acreditando que tudo que venha dali seja uma verdade inconteste, eu estou simplesmente não entendendo o que Kardec está propondo desde aquela época. Tudo bem, gente? Eu, particularmente, eu acho que Kardec tem uma contribuição até hoje mais do que inestimável. Agora, esta é a base em que nos apoiamos, continua Kardec, para formular um princípio da doutrina. Não é por concordar com ele, com as nossas ideias, que damos como verdadeiro. Não nos colocamos absolutamente como árbitro supremo da verdade. E não dizemos a ninguém, crede em tal coisa, porque nós vô-la dizemos. Ou seja, não tem uma mentalidade religiosa que circulou no período medieval do magister dicti. O mestre diz, todo mundo segue. Hein? Tudo bem? Nós não somos religiosos. Do ponto de vista espírita, o espiritismo é uma doutrina científico-filosófica com consequências morais. Então, a moralidade é efeito da nossa consciência filosófica e da validação estabelecida positivamente pela ciência. Então, se a filosofia, pelo crivo da razão, tornar aquilo como consistente e cientificamente a razão estiver ao nosso lado, aquilo pode ser transformado em moralidade, em comportamento. Então, o comportamento é efeito e não a causa do nosso pensamento. Tá claro ou não? O nosso comportamento, ele só é factível de ser tomado como ético se foi, a priori, validado científica e filosoficamente. Então, por isso que Kardec diz, o espiritismo é uma doutrina científico-filosófica com consequências. A moralidade é efeito, com consequências morais. Tá claro? Então, eu não posso seguir alguém porque eu tenho a máxima admiração por esse alguém. Tudo que o Chico Xavier diz, a gente tem que tomar como um absoluto. Não!
é um espírito que tem a sua desenvoltura, mas é um ser humano que falha como qualquer um de nós. Ah, o espírito tal que se comunica pelo Chico, tudo que ele diz é verdadeiro. Não, pode ser várias ideias pessoais embutidas, inclusive naquela mensagem mediúnica. Agora, se o que o espírito disser, por seu intermédio, tiver apoio em outros tantos médiuns, em variadas épocas, de variados lugares, aí sim a gente tende a atestar uma maior confiança, uma via de segurança. Nossa opinião não é aos nossos próprios olhos, ou seja, opiniões pessoais, particulares, mais do que uma opinião pessoal, que pode ser justa ou falsa, porque não somos mais infalíveis do que os outros. E não é também porque um princípio nos foi ensinado que o consideramos verdadeiro, mas porque recebeu a sanção da concordância e da lógica. Tudo bem, não? Isso é Kardec. Isso é o que está em Kardec. Infelizmente, é o que não fazemos muitas vezes. Tudo bem? E aí diz, continua, não será pela opinião de um homem que se produzirá a união, mas pela unanimidade da voz dos espíritos. Então, tem que vir de várias fontes. Uma fonte somente é suspeita, é via insegura. Nem será tampouco um espírito vindo impor-se a quem quer que seja. Se o espírito aparece se impondo, exigindo, coagindo, tudo bem? A gente tem que desconfiar sobremaneira desse espírito. Então, se um espírito, um ser, né, constituído de sua visão pessoal e particular, vem querer se impor a nós outros, pela força da sua autoridade, isso, na verdade, é um dogma. Tudo bem? E um dogma de fé, o espiritismo não se pauta. O espiritismo se pauta em dogmas de razão, substancialmente em dogmas de razão. É a universalidade dos espíritos comunicando-se sobre a Terra por ordem de Deus. Então, é a universalidade, são várias fontes. Esse é o caráter essencial da doutrina espírita. Olha a força disso. É o caráter essencial da doutrina espírita. Nisso está a sua força e a sua autoridade. Então, o que é ser espírita, segundo Kardec? É colocar sob filtros críticos, racionais e lógicos, toda e qualquer informação que se nos apresentem, inclusive pela via mediúnica. Tudo bem, não? E nós não vamos estabelecer uma adesão tácita e passiva a qualquer informação. Nós vamos estabelecer filtros e critérios rigorosos de lógica, de razão e de universalidade. Agora, isso nos faz pensar, esse caráter de universalidade, eu como estudioso da filosofia, eu me lembro de uma máxima do imperativo categórico do Immanuel Kant, que foi um filósofo do século XVIII. O Kant, lá na Crítica da Razão Prática, o seu grande livro, ele vai dizer, age como se a máxima de tua ação devesse tornar-se, através de tua vontade, uma lei universal. O que quer dizer isso? Qual é o comportamento moral que o Kant está propondo? É aquele comportamento que eu faça tanto no privado quanto no público. Se eu faço uma coisa no privado e não consigo sustentar aquela ação do privado na questão pública, essa ação tende a ser colocada como suspeita. Ou a gente pode pensar no imperativo também universal proposto por Jesus, que lembra a máxima do Kant. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Esta é a lei dos profetas, tudo bem? Então, o que é isso? O que é uma lei universal? É fazer a outrem o que eu gostaria que esse outrem, por sua vez, me fizesse. Eu vou matar alguém? Não, não gostaria que alguém me matasse. Eu vou perseguir quem quer que seja? Não, eu não gostaria de ser perseguido. Então, é uma relação universal, e a moral universal é aquela moral que está prevendo, que está implicando horizontes de reciprocidade. Eu só devo fazer a outrem algo que eu validaria que o outro fizesse, por sua vez, na minha direção. Tudo bem, não? Então, esse caráter de universalidade, a gente vai ter que pensar em Jesus como um modelo, né? E que o Espiritismo tende a retirar disso também reflexões de grande envergadura. Tudo bem? Então, é muito importante isso. E aí eu queria pensar o que foi dito, a
a Kardec e que consta lá nas obras póstumas, tudo bem? Não? Numa comunicação de 12 de junho de 1856, tudo bem? Na casa do senhor, que a gente não sabe mais ou menos quem seja, mas a médium é a Aline Carlotti, tudo bem? Não? E aí Kardec pergunta ao espírito de verdade: bom espírito, eu desejara saber o que pensas da missão que alguns espíritos me assinaram. Diz-me, peço-te, se é uma prova para o meu amor próprio. Tenho, como sabes, o maior desejo de contribuir para a propagação da verdade. Mas do papel de simples trabalhador ao de missionário em chefe, a distância é grande, e não perceba o que possa justificar em mim tal graça. Ou seja, Kardec está dizendo, eu não sou ninguém fora de série para se ver investido desse compromisso. Tudo bem? Eu sou uma pessoa simples, não tenho nada de tão destacável assim. E aí os espíritos responderam, confirmo o que te foi dito. Ou seja, você tem um compromisso, de estabelecer a codificação do espiritismo. Mas recomendo-te muita discrição, se quiseres sair-te bem. Tomarás mais tarde conhecimento de coisas que te explicarão e que ora te surpreende. Não esqueças que podes triunfar como podes falir. É ser humano. Kardec era um ser humano. Ele poderia se deslindar a contento da tarefa, ele poderia ou não querer assumir a tarefa, ou simplesmente tropeçar na tarefa. Tudo bem? Não esqueças que podes triunfar, como podes falir. Nesse último caso, outro te substituiria, porquanto os desígnios de Deus não assentam na cabeça de um homem. Ou seja, o que os espíritos estão dizendo a Kardec? Você não é indispensável. Se você falir na tarefa, ou se você não quiser assumir a tarefa, não há constrangimento. Outro te substituirá. Tá claro ou não? Então não há personalismo. Ninguém aqui está se rendendo a Kardec como uma autoridade absoluta. Ele próprio não se pensava como tal. E, portanto, não cabe nós outros o colocarmos como uma persona indiscutível. Ele é um ser humano falível, como qualquer outro. E os espíritos disseram isso a ele com todas as letras. Caso você não se desencumba a contento da tarefa, não há constrangimentos. Outro te substituirá. Tudo bem? Então, ninguém aqui fica fazendo culto a Kardec. Tudo bem? A gente cultiva a verdade estabelecida pelo critério rigoroso, segundo a régua da consciência, e não na pessoa de Kardec, de Chico, de Divaldo, ou quem quer que seja. Tudo bem? E o próprio Kardec nos fala isso a respeito. E os espíritos também, à sua época, diziam o mesmo. Outra pergunta. Nenhum desejo tenho, certamente, de me vangloriar de uma missão na qual dificilmente creio. Percebe? Ele não se pensa um missionário. Se estou sendo destinado a servir de instrumento aos desígnios da providência, que ela disponha de mim. Ok, me coloco à disposição. Nesse caso, reclamo a tua assistência dos bons espíritos, no sentido de me ajudarem e ampararem na minha tarefa. Ou seja, ele sabe da dificuldade e sabe também dos seus limites. Tudo bem? E aí o Espírito Verdade lhe responde, a nossa assistência não te faltará, mas será inútil se de teu lado não fizeres o que for necessário. Tens o livre arbítrio, do qual podes usar como entenderes. Nenhum homem é constrangido a fazer alguma coisa. O que os espíritos estão oferecendo a Kardec? A liberdade. O espiritismo é uma doutrina de liberdade. Não há constrangimento, não há coerção, não há obrigação, não há imposição de qualquer espécie. O espiritismo não faz prosélitos, o espiritismo não é sectário. Tudo bem, não? Então, eu não tenho interesse que ninguém siga o espiritismo. Tudo bem? Eu não tenho interesse que ninguém siga. Cada um vai ter de aderir consoante as suas necessidades evolutivas, os seus horizontes. Temos o livre-arbítrio. Então, não há violência dentro do espiritismo. Tens o livre-arbítrio, disse o espírito a Kardec. Nenhum homem é constrangido a fazer qualquer coisa. Então, Kardec, você não quer a tarefa? Não, não quero. Então, vamos procurar um outro. Siga a sua vida e que você possa ser bem-sucedido pelos outros caminhos. Nós não vamos constrangê-lo. Nós não vamos obrigá-lo a fazer o que o seu livre-arbítrio não autorizar. Então, isso é espírito superior.
O espírito, ele dá liberdade para o outro, para o encarnado, de ser como lhe aprouver. Não há coerção, não há violência, não há imposição, não há proselitismo, não há espírito sectário de qualquer espécie. Isso é o que está dado em Kardec. Tudo bem? E aí é legal porque eu retirei de um jornal de Minas Gerais, o Espírita Mineiro, número 5, de abril, junho de 1988, uma seguinte informação que o Chico Xavier deu de uma interlocução que ele teve, um diálogo que ele teve com Emmanuel. Então, perguntou o Chico, então devo trabalhar na recepção de mensagens e livros do mundo espiritual até o fim da minha vida atual? E Emmanuel lhe responde, sim, não temos outra alternativa. E aí o Chico continua, naturalmente impressionado com o que ele dizia, voltei a interrogar. E se eu não quiser? Percebe ou não? Ele está usando a base de Kardec. Kardec nos fala assim, e se eu não quiser? E se eu falir? Lembra que os espíritos responderam a Kardec, outro te substituirá? Ninguém vai te constranger a nada? Você não vai ser obrigado? Você tem o livre-arbítrio? Então, o Chico está perguntando a mesma coisa. E se eu não quiser? Já que a doutrina espírita ensina que somos portadores do livre-arbítrio para decidir sobre os nossos próprios caminhos. A pergunta do Chico é Kardec puro. Ele está muito certo na pergunta dele. E se eu não quiser? Já que, segundo o que eu aprendi em Kardec, eu sou dotado de livre-arbítrio. E nós vimos que os espíritos responderam a Kardec que não há constrangimento nenhum, não há obrigação nenhum, não há nenhuma imposição. Tudo bem? E Emmanuel, então, deu um sorriso de benevolência paternal e me cientificou. Olha o que Emmanuel vai dizer ao Chico. A instrução a que me refiro é semelhante a um decreto de desapropriação, quando lançado por autoridade da Terra. Se você recusar o serviço a quem me reporto, segundo creio, os orientadores dessa obra, de nos dedicarmos ao cristianismo redivivo, de certo que eles terão autoridade bastante para retirar você de seu atual corpo físico. E aí eu pergunto a vocês, por favor, isso aqui o que o Emmanuel acabou de dizer? Se você não aceitar o serviço, se você recusar o serviço a que me reporto, os espíritos orientadores dessa tarefa têm autoridade bastante para retirar você de seu atual corpo físico. Então, o que Emmanuel está dizendo? Está respeitando o livre-arbítrio do médium ou está produzindo uma ameaça de morte contra o médium? Vocês estão percebendo, não? Enquanto que o Espírito de Verdade falava a Kardec, você é livre, inclusive para recusar, e etc, etc, Emmanuel está ameaçando de morte o médium. Isso é coação, isso é chantagem. Um espírito superior nunca faria uma coisa dessa. Deu para entender o que eu estou dizendo? Não? Então é muito importante a gente fazer essas distinções. Tá claro? Eu sou abordado por um assaltante na via pública, ele me diz, me passe o seu dinheiro. E aí eu respondo, olha, senhor assaltante, eu sou dotado de livre-arbítrio, e se eu não quiser passar o dinheiro? E aí o assaltante me responde, eu te dou um tiro, eu te mato. Deu para entender que Emmanuel se comportou de modo muito semelhante? Se você não aceitar a tarefa, a gente te mata, pura e simplesmente. Então, o que o Emmanuel disse, sabe, para o livre-arbítrio do Chico? Você não tem livre-arbítrio. Você está submetido a um decreto de desapropriação. Ou seja, isso é violência, isso é injunção, isso é imposição, diferente do que os espíritos disseram a Kardec. Então, nesse momento, Emmanuel está fora do que Kardec está propondo. Eu não tenho como aceitar. Isso é uma posição pessoal e impositiva de Emmanuel. E eu tenho a discordar, como espírita, disso que ele está propondo ao Chico. Ele está se impondo ao médium. E o espiritismo, a gente aprendeu com Kardec que não pode ser isso. E aí, continuemos. Kardec nos falando sobre, lá na Revista Espírita de 1863, o seguinte, olha o que o Kardec nos fala. Tal espírito é apto a ditar, né? Tal espírito é apto a ditar. Aí eu não estou conseguindo ler, que está aqui me atrapalhando. Está me atrapalhando aqui a página. Espera aí. Ele vai dizer basicamente o seguinte,
É mais fácil tomar um nome do que justificá-lo. Ó, eis porque ao lado de alguns bons pensamentos encontram-se, muitas vezes, ideias excêntricas e traços inequívocos da mais profunda ignorância. Ou seja, há espíritos que se apresentam com ideias particulares e que tendem a veicular, né, aparentemente coisas boas, mas que, na verdade, são ideias excêntricas e traços inequívocos de profunda ignorância. Essa é a modalidade dos trabalhos mediúnicos que temos notado mais sinais de obsessão, dos quais os mais frequentes é a injunção por parte do espírito, o espírito que quer se impor ao médium, a maneira como o Emmanuel está se impondo ao Chico, e de os mandar imprimir. Então, um espírito que tenta mandar sobre você, que tenta se impor, ele não é verdade, ele não está te respeitando no seu livre-arbítrio, ele está te subjugando. Tudo bem? Principalmente em semelhante caso, continuou Kardec, que em um exame escrupuloso é necessário, se não nos quisermos expor a fazer discípulos à nossa custa. É ainda melhor meio de afastar os espíritos presunçosos e pseudo-sábios, que se retiram inevitavelmente quando não encontram instrumentos dóceis a quem façam aceitar suas palavras como artigo de fé. Então, o que os espíritas, enquanto médiuns, devem ser em face da relação com o mundo dos espíritos. Nós não podemos ser instrumentos dóceis, passivos, aceitar tudo que venha de um espírito que, independente do nome que ele ostente. Tudo bem, gente? Então, isso é muito importante. Como uma imposição, como um artigo de fé. A intromissão desses espíritos nas comunicações é, fato conhecido, o maior escolho do espiritismo. Então, diz-nos o Kardec, toda precaução é pouca para evitar as publicações lamentáveis. Em tais casos, mais vale pecar pelo excesso de prudência no interesse da causa. Lembram disso, não? Foi o Erasto que disse a Kardec, é preferível que se rejeite a 10 verdades a que se aceite uma mentira. Então, o espírito não pode se impor, ele não pode nos constranger, ele não pode estabelecer uma injunção, uma postura autoritária. Eu não posso dizer, olha, ou você aceita a tarefa, médium, ou eu estou autorizado a te matar, como Emmanuel fez com o Chico. Isso não tem nada a ver com o espiritismo autêntico. Essa é uma postura perigosa e absolutamente anti-espírita. Tudo bem? E aí, o Kardec, na Revista Espírita, de 1858, nos fala de uma classe de espíritos chamada pseudo-sábios. Quem são estes? Os pseudo-sábios dispõem de conhecimentos bastante amplos. Eles têm uma desenvoltura de expressão e de conversa, escrevem muito bem, falam muito bem. Tudo bem? Dispõem de conhecimentos bastante amplos, porém, creem saber mais do que realmente sabem, por isso que são pseudo-sábios. Tendo realizado alguns progressos sobre diversos pontos de vista, a linguagem deles aparenta um cunho de seriedade, suscetível de iludir com respeito às suas capacidades e luzes. Mas, em geral, isso não passa do reflexo de preconceitos e ideias sistemáticas que nutriam na vida terrena. É uma mistura de algumas verdades com os erros mais absurdos, através dos quais penetram a presunção, o orgulho, o ciúme, a obstinação, de que ainda não puderam despir-se. Tudo bem, não? Então, cuidado com informações vindas de um único espírito, de um único médium, porquanto esse espírito pode nos engambelar pela sua linguagem desenvolta, mas que traz dentro dela um conjunto de contradições que precisamos filtrar pelo crivo da nossa razão. Tudo bem, não? É isso que o Kardec propõe. Tereis, e aí eu gosto dessa mensagem do Erasto, né, que foi uma espécie de mentor de Kardec. O que o Erasto diz lá na Revista Espírita de 1861? O Erasto nos diz: tereis de lutar não só contra os orgulhosos, os egoístas, os materialistas e todos esses infelizes que estão imbuídos do espírito do século, mas ainda e, sobretudo, contra a turba de espíritos enganadores, que, encontrando em vosso meio uma rara reunião de médiuns, pois a tal respeito sois os mais aquinoados, em breve virão assaltar-vos, uns com dissertações sabiamente combinadas, nas quais, graças a tiradas piedosas, com uma linguagem excessivamente religiosa, tudo bem, ó? Tiradas piedosas, aquela linguagem excessivamente
piegas, religiosa, tudo bem? Insinuarão a heresia ou algum princípio dissolvente. Outros com comunicações abertamente hostis aos ensinos dados pelos verdadeiros missionários do Espírito de verdade. Ou seja, espíritos pseudo-sábios, eles tendem a trazer uma linguagem religiosa para nos engambelar, mas entremeadas de ensinos hostis, em contradição com aquilo que está dado na universalidade do ensino dos Espíritos. E aí diz o Erasto, acrede-me, nos adverte Erasto a Kardec, não temais desmascarar os embusteiros, que novos tartufos se introduziriam entre vós, sob a máscara da religião. No geral, o espírito sábio, ele tem uma linguagem excessivamente mística, religiosa. Tá claro ou não? Porque são lobos devoradores ocultados sob peles de cordeiro. Então, às vezes, quando um espírito vem com muita religião e pouca filosofia e ciência, ele tende a nos engambelar. Então, esse é um cuidado fundamental que nós outros deveríamos guardar. Tudo bem, não? E aí, eu vou pegar algumas contradições para a gente pensar a esse respeito. Tudo bem? Vamos fazer um estudo de caso para a gente pensar a esse respeito. Lá no livro O Consolador de Emmanuel, eu tenho aqui o livro O Consolador de Emmanuel, tudo bem? Esse livrinho da FEB, O Consolador de Emmanuel. Perguntaram a Emmanuel o seguinte, todos os espíritos que passaram pela Terra tiveram as mesmas características evolutivas no que se refere ao problema da dor? Ou seja, todos os espíritos que passaram pela Terra tiveram as mesmas características? E aí os espíritos respondem. O Emmanuel responde. Todas as entidades encarnadas no orbe terrestre são espíritos que se resgatam, aprendem nas experiências humanas, após as quedas do passado. Com exceção de Jesus Cristo, fundamento de toda a verdade neste mundo, cuja evolução se verificou em linha reta para Deus, em cujas mãos angélicas repousa o governo espiritual do planeta desde os seus primórdios. Então, o Emmanuel está dizendo assim, todos os espíritos passaram pela necessidade da evolução, com exceção de Jesus. Tudo bem, não? Com exceção de Jesus Cristo, que evoluiu em linha reta para Deus. Essa é a informação que Emmanuel traduz ao Chico no livro Consolador. E qual é a ideia que eu quero que vocês me acompanhem? Isso está em absoluta contradição com o que está em Kardec. Tudo bem? Kardec não diz nada disso. Você pega os espíritos em Kardec, eles dizem o contrário do que Emmanuel acabou de dizer. Qual é o alvo da encarnação? Questão 132. Deus a impõe com a finalidade de fazê-lo chegar à perfeição. Então, qual é a finalidade da encarnação? Necessidade evolutiva. Os espíritos passam pela experiência da encarnação visando objetivos. Para uns é a expiação, para outros uma missão. Mas, para chegar a essa perfeição, devem sofrer todas as vicissitudes da vida corporal. Então, todos os espíritos estamos como que convidados, a benefício da nossa evolução, de nos envolvermos da experiência corporal. Desta forma, concorre ele à obra geral, continua um pouco adiante, avançando progressivamente. Então, o caráter da encarnação é o estabelecimento de passos com vias ao nosso desenvolvimento evolutivo. Tudo bem? A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Tudo bem? Uma lei admirável da providência. É lei. Lei não admite exceção. A lei da gravidade, todos estamos submetidos sem exceção. Tá claro? E aí Kardec questiona. É necessária a encarnação àqueles espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem? E aí os espíritos respondem a Kardec. Todos são criados simples e ignorantes. Lembra que Emmanuel estabelece uma exceção, que é Jesus? Kardec, os espíritos não estabelecem exceção nenhuma a Kardec. Todos são criados simples e ignorantes. Então, Jesus também passou por vias evolutivas, tal e qual qualquer um de nós. Tudo bem, não? Todos são criados simples em moralidade e ignorantes em conhecimento, instruindo-se nas lutas e nas tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não poderia fazer alguns felizes sem fadigas nem trabalhos e, por consequência, Ou seja, o que os espíritos responderam? Deus não faz exceção.
Se Deus privilegiar um espírito e os demais não, esse privilégio quebra a universalidade, sabe, da justiça divina. Deus, para ser justo, ele tem que tratar todos os espíritos da sua criação de um mesmo modo. Logo, Jesus é só mais um. Só que é óbvio para nós outros, como ele já é um espírito mais velho, ele alcançou um patamar evolutivo que ainda estamos nos encaminhando. Mas ele também passou pelas mesmas injunções de qualquer outro espírito. Então, essa informação que está dada na codificação, o Emmanuel está desdizendo. Ele está caindo em contradição. Deu para entender, gente? Então, eu particularmente prefiro ficar com Kardec e deixar Emmanuel de lado. Olha o que Emmanuel nos fala num livro chamado Emmanuel, né, que é um livro do mesmo nome, sobre o perispírito. O corpo espiritual não retém somente a prerrogativa de constituir a fonte da misteriosa força plástica da vida, a qual opera a oxidação orgânica. É também a sede das faculdades, dos sentimentos, da inteligência e, sobretudo, santuário da memória. Tudo bem? Então, Emmanuel está dizendo que o perispírito é o santuário dos sentimentos, das faculdades, da inteligência e, sobretudo, da memória. Gente, em Kardec não tem nada disso. Kardec, questão 23. O que é o espírito? O princípio inteligente do universo. Se é o princípio inteligente, onde está a inteligência? Não está no perispírito, está no espírito. A inteligência, questão 24, é atributo essencial do espírito. Deu para entender, não? Então, em Kardec eu tenho uma informação, Emmanuel está falando outra coisa. Está claro isso ou não? Então, é uma ideia particular de Emmanuel sobre o perispírito que não tem nada a ver com a universalidade do ensino dos espíritos. Tudo bem, gente? Tem sentido isso ou não? Os espíritos estão dizendo a Kardec que a inteligência está no espírito. E Emmanuel está nos dizendo que a inteligência está no perispírito. Emmanuel está caindo em contradição com a codificação. Não dá para seguir a ideia de Emmanuel. Eu prefiro permanecer na de Kardec. Deu para entender, pessoas? Tudo bem até aí? Olha o que está dito. Olha o que está dito, né, na questão 323 de um livro de Emmanuel, chamado Consolador, sobre as almas gêmeas. As almas gêmeas. Será uma verdade a teoria das almas gêmeas? Tudo bem? Será uma verdade a teoria das almas gêmeas? E aí, o que é uma alma gêmea? Aí o Emmanuel responde: no sagrado mistério da vida, cada coração possui no infinito a alma gêmea da sua, companheira divina, para a viagem gloriosa da imortalidade. Tudo bem, não? Então, o Emmanuel está falando sobre a existência de uma alma gêmea. E aí ele continua: criadas umas para as outras. Então, quer dizer que eu tenho uma alma gêmea, que foi criada para mim. E eu fui criado para essa outra alma gêmea. Tudo bem, gente? Então, Emmanuel está defendendo a alma gêmea, basicamente. De uma alma criada uma para a outra. Questão 323 do livro Consolador. Qual o problema disso? Isso está em contrário, fundamentalmente, ao que está em Kardec. Olha o que está em Kardec, gente. Kardec está perguntando a mesma coisa. As almas que devam unir-se estão desde as origens, ou seja, foi criada uma para a outra, predestinadas a essa união, e cada um de nós tem, em alguma parte do universo, a sua metade? Lembra que é a teoria da alma gêmea. Emmanuel diz que sim, temos uma alma gêmea. Deu para entender? Temos aí, no infinito, uma alma criada uma para a outra. Né? O que os espíritos em Kardec dizem? Não há uma união particular e fatal de duas almas. Então, do ponto de vista espírita, o que o espiritismo diz? Não há almas gêmeas. O que Emmanuel diz? Que há. Então, Emmanuel está em contradição com Kardec. Está claro isso ou não? É uma ideia pessoal de Emmanuel. É a ideia de um espírito só por um médium. Então, isso quebra o controle universal, né, ou a universalidade do ensino dos espíritos. A união que há é a de todos os espíritos, mas em graus diversos, segundo a categoria que ocupam. Isto é, segundo a perfeição que cada um tem adquirido. Então, nós não estamos vinculados a um espírito específico. Nós estamos vinculados a exercitar o amor para todos indistintamente. É um amor universal, não um amor particular de um para um outro, que seria a sua metade.
Então, Emmanuel está desdizendo a ideia do espírito. Emmanuel está desdizendo a ideia dos espíritos da codificação. Então, eu não vou seguir Emmanuel. Eu vou deixá-lo de lado e permanecer com Kardec. Está claro isso, gente? É importante entender que, para se pensar espiritismo, a força do espiritismo está onde? Está na sua filosofia, diz-nos Kardec. No apelo que dirige à razão e ao bom senso. Então, no espiritismo não há nada de místico, nada de alegorias suscetíveis a falsas interpretações. Então, onde está o critério para que eu possa produzir adesão ou rejeição à informação vinda dos espíritos? O critério está aqui, ó. O critério está na sua filosofia, no apelo que dirige à razão e ao bom senso. Isso é Kardec. E que Emmanuel não está seguindo. O Chico nos fala a esse respeito, né? Lembro-me de que um dos primeiros contatos comigo, ele, Emmanuel, me preveniu que pretendia trabalhar a meu lado por longo tempo, mas que eu não deveria, acima de tudo, procurar os ensinamentos, mas que eu deveria, acima de tudo, procurar os ensinamentos de Jesus e as lições de Allan Kardec. E disse mais, Emmanuel, ao Chico, que se um dia ele, Emmanuel, algo me aconselhasse que não estivesse de acordo com as palavras de Jesus e de Kardec, que eu devia permanecer com Jesus e Kardec, procurando esquecê-lo. Então, o que a gente tem que fazer com os ensinamentos de Emmanuel, divergentes de Kardec? Deixar Emmanuel de lado e seguir Jesus e Kardec. Está claro isso, não? Então, o próprio Emmanuel ensinou isso, só que ele não está seguindo, né? Ele está desdizendo Kardec mais de uma vez. Está claro? Só que aí é uma questão que eu queria fechar com os senhores, né? Fechar com os senhores, que é a seguinte questão. Emmanuel complementa Kardec ou, em muitas vezes, ele contradiz Kardec? A minha tese é, ele muitas vezes contradiz Kardec. Tá claro? Os espíritos em Kardec ensinam uma coisa e ele, ao Chico, ensina outra, muito avessa ao que está posto na codificação. Olha o que Emmanuel diz a respeito de Kardec, que consta no prefácio de um livrinho chamado Fonte Viva. Todo mundo aqui conhece. Allan Kardec, diz Emmanuel, desde o início do seu ministério a que se consagrou, imprimiu à sua obra o cariz religioso. Isso é mentira. Isso é mentira. Por quê? O caráter do espiritismo está na filosofia, no apelo à razão. Não tem nada de místico. Não é isso que Kardec acabou de dizer na conclusão? E Emmanuel está dizendo o contrário. Que a obra de Kardec é religiosa. Não, é uma doutrina científico-filosófica com consequências morais. Então, eu não sei de onde Emmanuel tirou isso. Então, desde o ministério que se consagrou, Allan Kardec imprimiu a sua obra um cariz religioso. Mentira. De que não podia ausentar-se, tendo até acentuado que o espiritismo é forte porque assenta seus fundamentos mesmo sobre a religião. Não, os fundamentos do espiritismo estão na sua filosofia. A força do espiritismo está na sua filosofia. Então, de onde Emmanuel tirou isso? Kardec está dizendo o contrário. Então, ele está colocando na boca de Kardec algo que Kardec não disse. Aceitamos, diz Emmanuel, perfeitamente as bases científicas e filosóficas em que repousa a doutrina espírita. Legal. As quais nos ensejam a adquirir a fé raciocinada, capaz de encarar a razão face a face. É o que está na codificação. Contudo, o que o Emmanuel está dizendo? Aceito, mas vou discordar. Percebe que esse contudo quer dizer eu vou discordar do que Kardec está dizendo? Aceitamos as bases científicas e filosóficas que estão, né, dadas em Kardec. Contudo, sobre semelhantes alicerces, vemos-la ainda e sempre em sua condição de cristianismo restaurado. Está vendo? Ele é religioso? Não. É jesuíta, é católico. Percebe? O espiritismo não tem nada de místico, não tem nada de religioso. A base é filosófica, a base é científica. E Emmanuel está colocando na boca de Kardec algo que Kardec não disse. Aperfeiçoando as almas e renovando a vida na terra para a vitória do infinito bem, sob a égide do Cristo, nosso divino mestre e Senhor. Está vendo que isso aqui é linguagem religiosa? E Kardec não tem linguagem religiosa. Sabemos que a retorta não sublima o caráter e que a discussão filosófica nada tem a ver com a caridade e a justiça. Ou seja, o que ele faz? Ele pega e desvaloriza a filosofia, a discussão filosófica. Com todo o nosso respeito,
pois pela filosofia que indaga e pela ciência que esclarece, reconheceremos sempre no Espiritismo o Evangelho do Senhor. Ou seja, com todo o respeito que diz Kardec, eu vou discordar de Kardec. Vocês estão percebendo ou não? É isso que eu quero dizer. O Emmanuel não complementa Kardec, ele desdiz, ele contradiz, ele se opõe a Kardec. E Emmanuel diz, Chico, o dia que eu te ensinar alguma coisa que seja avessa a Kardec, a Jesus, me abandone. Então a gente vai abandonar Emmanuel. Eu particularmente abandonei Emmanuel. Eu prefiro Kardec. Deu para entender o que é ser espírita? Ser espírita é sobremaneira pautar-nos pela filosofia e pela razão, e não nos deixar nos envolver pela conversa de espíritos pseudo-sábios que ensinam contradições. Emmanuel fala errado sobre perispírito, Emmanuel fala errado sobre a alma gêmea, Emmanuel é machista quando fala do papel da mulher, lá em O Consolador. Ele está dizendo que o papel da mulher é circunscrito ao lar, e não, é contraproducente fora dele, isso é patriarcalismo do século, sabe, do período medieval, que Emmanuel continua refundando. Ele desdiz muitas coisas propostas em Espiritismo. Ele fala sobre Jesus evoluindo em linha reta como uma exceção, e no Espiritismo não está isso. Então, é isso que eu gostaria de estimular-nos a pensarmos em conjunto. Quando a opinião de um só espírito se coloca e se nos apresenta em positiva como uma verdade absoluta, a gente tem que rejeitar esse espírito e colocá-lo sob suspeição e desconfiança. O problema é que Emmanuel não ensina só uma coisa isolada, ele ensina várias outras coisas em choque com o que está dado no império da racionalidade e da coerência vinda dos espíritos através de Kardec. Então ele está se opondo a Kardec. Então, o que a gente faz? A gente vai deixar Emmanuel de lado. Né? Chico, o dia que eu ensinar algo a Jesus e Kardec, me abandone e siga Jesus e Kardec. Não foi isso que ele falou para o Chico? É o que a gente vai fazer com ele. Percebe, não? Então, é fundamental que o apelo que o Espiritismo propõe é o da razão, é o da ciência. Espíritas se pautam pela coerência lógica de conteúdos, pela resistência às informações, desde que assinaladas pela experiência racional. Está claro isso, não? Então, discursos religiosos, dogmáticos, impositivos, isso tem lugar em Emmanuel, mas não tem lugar no Espiritismo. Está claro? O Espiritismo é liberdade, é pensamento, é desenvoltura, é o conhecimento que liberta. Como havia dito Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, o que liberta o ser humano é conhecimento, segundo Jesus. É isso, mais ou menos, que eu teria de trazer, já vazando muito tempo de vocês, me perdoem. Obrigado, Carlos. Deixa eu só tirar aqui o... Tirei a apresentação. Aí, já? Obrigado. Isso, obrigado. Então, vamos lá. Muito obrigado. É muito boa a sua apresentação. A gente tem aqui no chat já 4 perguntas, e eu nem, depois, como a gente já está um pouquinho adiantado, e por uma questão de limites não limites estritos, mas para o vídeo não ficar muito longo, mas eu vou fazê-las aqui para você. Vamos lá. A primeira, da Martinha, ela pergunta o seguinte: o que é mais grave, o espírita que endeusa médiuns palestrantes ou médiuns palestrantes que se permitem esse tipo de atitude ou de endeusamento? As duas são perturbadoras. Para o Espiritismo, em Kardec, nós não devemos endeusar médiuns sob hipótese nenhuma. É o que acontece no Brasil, nós endeusamos médiuns. Né? Então, o cuidado de Kardec, inclusive, ao resguardar o nome dos médiuns que participaram, nós sabemos que milhares de médiuns participaram da codificação, só que a gente fica sabendo muito poucos, porque o que mais interessa não é o médium, mas sim a informação dada, né? Então, endeusar médiuns é o avesso ao que está proposto no Espiritismo. E há palestrantes que, infelizmente, se investem, né, de uma pseudo-sabedoria, de um orgulho exacerbados, em que eles acabam tendo o ego, sabe, inflado
por causa disso. Então, é uma questão muito problemática. O espiritismo não deve usar médiuns e nem se submeter a espíritos. Ótimo. Uma segunda pergunta aqui é da Cida. Ela conta um fato, uma anedota aqui do Chico, pelo qual passou o Chico, e ela diz o seguinte: será que Emmanuel falou sério quando o Chico estava no avião e houve aquela turbulência? Chico começou a gritar e disse ao Emmanuel que ia morrer, ao que ele retrucou: morra com educação. Foi uma forma autoritária ou de certa forma brincalhona de falar ao Chico para comportar-se bem diante do perigo? É isso mesmo, Cida? Cidoca, você queria perguntar? Porque ele falou que o Emmanuel disse que se o Chico mataria o Chico, né? O Chico morreria no caso que se não aceitasse. Se não aceitasse. Então, eu penso que foi uma forma brincalhona, como ele agiu no avião. É isso que eu quis dizer. Cida, eu entendo o que você está dizendo, mas em vários momentos a gente percebe a relação de Chico com Emmanuel é uma relação, sobretudo, passiva e religiosa. O que eu quero dizer com postura religiosa? É um médium que se submete ao espírito. Você vai encontrar, inclusive no próprio prefácio de Emmanuel, né, no livro Emmanuel, aquele livrinho verdinho que eu mostrei, esse livro aqui, ó, no próprio prefácio, você vai encontrar o Chico dizendo que ele não tem condição, sabe, de filtrar e de ter uma visão crítica sobre o ensino dos espíritos, então ele coloca a apreciação dos leitores. Isso não está em Kardec. O médium não pode ser passivo aos espíritos. Então, quando o espírito se apresenta impositivo e autoritário, seja um jesuíta ou um imperador romano, como a gente tende a imaginar Emmanuel, essas posturas impositivas e assimétricas, hierárquicas, elas não têm lugar no espiritismo. Os espíritos, os benfeitores autênticos, eles são suaves, doces, eles não são impositivos. Lembra? Olha a diferença do espírito de verdade dialogando com Kardec. Olha, se você não aceitar a tarefa, não se preocupe, você tem liberdade, outro te substituirá. Não há imposição. Liberdade é isso, é dar ao outro o desejo de ele assumir ser o que lhe apraz. Mas em vários momentos, não só esse é um caso que você cita bem, mas em vários momentos o Emmanuel é sempre muito impositivo. Então, me parece ainda mais um espiritismo remanescente de um imperador romano que submetia a todos pela sua autoridade à época de Jesus, porque ele era assim, ou um jesuíta, que está seguindo as ideias escolásticas de hierarquias estabelecidas pela Igreja Católica. Me parece que o Emmanuel ainda conserva muitos caracteres desse modelo romano ou jesuíta, a ponto de se impor, no lugar de convidar, de expor e de respeitar o outro. Ele não respeitou o Chico, a liberdade do Chico. Ele ameaçou o Chico de morte. Se você não aceitar a tarefa, a gente te retira do corpo. Isso não é uma brincadeira. Isso é absolutamente desrespeitoso à integridade de outrem. O médium foi desrespeitado, pura e simplesmente. Bom, vamos lá, dando sequência. Tem mais uma da Martinha, que ela pergunta o seguinte: o que pensar da afirmação de que o Brasil é um país privilegiado? Não é contrário aos ensinamentos da base doutrinárias contidos na codificação? Totalmente. Quando você pensa lá, Kardec dizendo que os ensinos dos espíritos vieram de todas as partes do globo, o espiritismo não é francês, o espiritismo não é britânico, o espiritismo não é brasileiro. Então, quando a gente fala Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho, isso é um absoluto avesso ao que está dado no espiritismo. Deus não prefere o Brasil, sabe? Isso a gente já viu em outras teocracias. Lembra? O povo hebreu se achava o eleito. O judeu se achava... Percebe? Quando você pensa alguém que se coloca numa supremacia nacionalista, isso não tem universalidade. Isso é uma ideia particular do Humberto de Campos. Então, eu particularmente sou avesso à ideia de Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho. Eu acho que todo o globo tem que ser pensado como um lugar de Deus. Deus não se faz ausente em qualquer lugar, ele se faz presente. Ele não se faz ausente em qualquer lugar, em todos ele se faz presente. E ele não tem privilégios. Então, aquele Deus que está apresentado pelo Humberto de Campos, lá no Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho, não tem base no espiritismo. É uma ideia pessoal de Humberto de Campos. Tudo bem? Ótimo. Então, Carlos,
É só uma pergunta dentro dessa pergunta, então a gente pode esquecer, principalmente na época da Copa, que Deus é brasileiro, né? Sim. Risca isso aí. Risca isso. É interessante o que você está dizendo, pelo seguinte, você sabe que o texto Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho surgiu em 1938, em plena ditadura Vargas, em que aquilo historicamente se mobilizava por um nacionalismo ufanista. Então, a base da ditadura do Vargas era de um nacionalismo ufanista. O que o livro do Humberto de Campos faz? Replica o modelo autoritário. E o que tem de erros históricos dentro de Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, se você apresentar esse livro para um historiador ler, ele vai rir durante a leitura. Tem muitas incongruências ali. Jesus, no Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, não sabe onde fica o Brasil. Ele pergunta para o Iléu onde fica. Você imagina um Jesus que não saiba a geografia, gente? Não sabe ele não sabe geografia. Né? Então, a gente não pode aceitar aquele Jesus como factual. Aquilo é uma invenção. Sabe? Aquilo não tem base. Me desculpa, é uma ideia pessoal. O que Kardec fala sobre ideias pessoais? A gente vai colocar sob suspeita. Só que no Brasil, o movimento ele ficou religioso. Por culpa de quem? Por causa da febre de Emmanuel. Eles ditaram o modelo hegemônico do espiritismo no Brasil. Então, o que é o Brasil hoje? O movimento espírita brasileiro é um igrejismo. Quem diz isso? Herculano Pires. Herculano Pires diz lá no livro Centro Espírita, o movimento espírita brasileiro se descolou da tradição científico-filosófica e descambou no igrejismo. É isso que a gente vê nas casas espíritas em geral. Uma mentalidade de dogmas de fé e não dogmas de razão. Verdade. Mais uma pergunta aqui do Amorim. Ele diz o seguinte: há mais uma questão a ser respondida no que respeita ao trecho respondido presumivelmente por Emmanuel, sem prejuízo da sua abordagem, ele diz. O texto recepcionado por Francisco Xavier foi integralmente respeitado pela editora? Essa é uma tese que se levanta, Amorim, e há muito tempo que tem sido discutida. Muitas vezes, por exemplo, alguns acreditam que a FEB tenha produzindo intervenções na linha editorial dos textos publicados pelo Chico. Só que se você pegar aquele livro Testemunhos de Chico Xavier, da Sueli Caldas Schubert, o próprio Chico, dialogando com os dirigentes da FEB, ele tira sarro dessa tese. Então, ele está dizendo, estão dizendo aí que vocês estão interferindo nas minhas mensagens mediúnicas. A gente sabe que isso é verdade. Então, ele próprio diz que não. Sabe? Então, as incongruências vêm do espírito mesmo. Claro, a FEB exacerbou isso. A FEB exacerbou. A FEB, movida pelo seu ímpeto nacionalista, se autodenominando de uma forma muito presunçosa casa máter do espiritismo, ela foi estabelecendo o viés religioso, que é o Rosten, muito mais do que Kardec. A base do espiritismo brasileiro está na base de um livro chamado Os Quatro Evangelhos do Rosten, que a FEB segue religiosamente. E o Rosten brigou com Kardec, o Rosten discordava de Kardec, mas a FEB sempre apagou essa querela. Bom, aí só tenho mais aqui um comentário, dois comentários, do Fabinho, que a gente já vai encerrar. O Fabinho diz o seguinte: parabéns pela apresentação, muito importante estudar a codificação para saber distinguir o joio do trigo. A doutrina amplia enquanto as obras reduzem as ideias. E a Suzete, parabéns pela explanação, ótimas comparações, obrigado, muito boa exposição, diz o Amorim. Realmente foi excelente, Carlos, excelentes reflexões você trouxe para nós essa noite, a gente só tem a agradecer você pela palestra muito bem embasada, muito bem estruturada, e mais uma vez agradecer por se dispor a falar conosco aqui, e já fica intimado, vou fazer igual, Emmanuel, você está intimado. Brincadeira, mas você está convidado. Tenha certeza que você vai ser convidado novas vezes e, quem sabe, na próxima vez possa ser presencialmente. A gente ainda não sabe, mas quem sabe, né? Faço votos que isso chegue logo. Acho que estamos mais próximos, a partir de agora da vacina se intensificando, a gente fica mais próximo disso. E eu vou ter o máximo prazer de poder dialogar pessoalmente, poder finalmente poder abraçar, né, assim, a neurose da contingência da pandemia. E eu só posso dizer muito obrigado pelo convite, pela generosidade,
de todos vocês. Eu não posso, deixar aqui de manifestar o meu sincero agradecimento. Eu faço votos, para fechar minha fala, eu faço votos que a gente possa, sobretudo, nos pautar na reflexão do exemplo de Jesus, que nos chega até hoje como um modelo absolutamente de excelência, né, pela sua maneira como ele se pôs no mundo, e pensar Kardec muito mais do que, às vezes, informações desviantes que venham por outras fontes. Então, colocar tudo e todos sobre questionamento. Colocar as obras da codificação sobre questão, sobre filtro. Kardec tem que ser questionado também, mas os médios não podem ser idolatrados. Informações enviesadas vêm por médios, inclusive famosos. Então, a gente pode, em outras oportunidades, trazer mais algumas contradições para que a gente pense o quanto que isso é muito perigoso. Eu acho que mais do que pensar a questão religiosa, é pensar a nossa religiosidade. O Espiritismo é uma doutrina científico-filosófica com consequências morais. Não é uma religião com sacerdócio organizado e hierarquia. A religiosidade proposta em Kardec é uma religiosidade por dentro. Não estão nos lugares. Não tudo bem? Então, é muito importante que a gente busque Jesus nos exemplos para que a gente paute a nossa existência. Eu queria finalizar essa minha conversa com vocês lembrando uma mensagem mediúnica de um espírito chamado Noel Rosa, em que ele fala onde deveríamos, em verdade, buscar Jesus. Né? Buscar Jesus. Onde deveríamos, em verdade, encontrá-lo. Então, o Noel Rosa, poeticamente, nos diz: eu fui à Palestina e à velha Jerusalém à procura de Jesus, o mestre amigo do bem. Visitei Cafarnaum, Betsaida, Corazim, mas não encontrei Jesus. Pobre coitado de mim. Fui a Roma, vi o Papa e as 7 colinas também, à procura de Jesus, o mestre amigo do bem. Vi templos de pedra e de ouro, cruzes de prata e marfim, mas não encontrei Jesus. Pobre coitado de mim. Estudei filosofias e muitas doutrinas também, à procura de Jesus, o mestre amigo do bem. Tive acesso a informações de muitas seitas, enfim, mas não encontrei Jesus. Pobre coitado de mim. Voltei para casa cansado e decepcionado também, por não ter encontrado a Jesus, o mestre amigo do bem. Encontrei à minha porta, sentado no meu jardim, um infeliz como eu, pobre coitado de mim. Vi-lo entrar em minha casa, dei-lhe água, dei-lhe pão, cobri seu corpo doente, consolei sua aflição, eis que luz resplandecente brilha perto de mim. Vi Jesus, que docemente me repreendia assim. Por que vais procurar longe, indo daqui para ali, quando a felicidade está tão perto de ti? Quem quiser estar comigo, não precisa ir longe assim. Socorre a meus companheiros e estarás socorrendo a mim. Que Jesus possa ser exemplificado no nosso comportamento, na adesão de amor com que qualificamos a nossa relação com o nosso próximo. E que assim possamos nos libertar, né, das nossas amarras de outrora na direção do infinito. Muito obrigado a todos vocês. Que Jesus abençoe-nos a todos. E muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado pela atenção. A gente é que agradece mais uma vez. Carlos, excelente. Ainda terminamos com a poesia de Noel Rosa. Olha, que noite luxuosa, né? Então, muito obrigado mais uma vez. Pessoal, eu costumo dizer aqui que agora no final a gente tem a hora da xepa, né? Que aí o pessoal fala tchau e bom fim de semana. Tchau. Aê. Então, pessoal, Tchau, dona Djani. Obrigada, Carlos. Obrigada, dona mesmo. Djani. Foi um prazer te conhecer. Obrigado, Alda. Foi ótimo. Obrigado. Logo eu entro em contato de novo. Muito obrigado, viu? Obrigada, meu querido. Obrigada, pessoal.
Pessoas Obrigada. amigas, fiquem com Deus. Abre Obrigado o mesmo. som, Suzete. Obrigado, Cadê, Carlos. Suzetinha? Obrigado a Tá fechado, todos. Suzete. Tá. Fala, Suzetinha. Se você puder mandar essa poesia para a gente no WhatsApp, a gente agradece. Mando sim, mando. Pode Você mandar. é ótimo, muito obrigada, viu? Obrigado, mandar que a Suzete. Muito feliz em te conhecer. O prazer é meu. O prazer é todo meu. Obrigado, Suzete, Edmésio, Silvia, Renata, Fábio, Solange Torelli, Cibele, Renata Lourenço, Roseli, Amorim, José Antônio, Alda, o Álvaro, Maria Aparecida e a Martinha. Obrigado a todos vocês de coração. Sem Nós palavras. que agradecemos. gratos, Foi meu muito amigo. bom. Muito Cada obrigada, viu? Nossa, Até demais. uma Obrigadão, próxima. gente. Obrigado, Excelente Carlos. Obrigado a final de todos. semana Bom fim de semana. Obrigada, gente. boa noite, Obrigado. bom Até a descanso. Para todo mundo, Tchau, se tchau. cuidem. Até, Fiquem tchau. com tchau. Até Deus. mais.